Filosofia Indiana, parte 1. Cantu faz algumas indagações aqui, ao entrar na filosofia indiana. Existo eu realmente? As coisas que ferem os meus sentidos existem? Ou tudo o que me rodeia é somente ilusão? Como compreenderei esse espetáculo do universo? Quem o ordenou? O acaso talvez? Ou uma potência suprema? Porém, essa potência criou tudo do nada? Fê-lo emanar-se de si mesmo, ou ela mesma que vejo transformada em tantos fenômenos diversos? Serei eu mesmo um fenômeno e Deus um mundo? Eu, as minhas sensações e os meus juízos não seremos mais do que uma coisa única? Porém, esse ente de onde tudo provém, onde tudo está, quem é ele? Como posso conhecê-lo? Ou aproximar-me dele? E eu, de onde vim? Para onde vou? Devo obedecer à impulsão dos meus desejos ou refreá-los para uma lei de deveres? Se Deus é bom, por que o criou? E se é mau, então como ele é Deus? Ou criou Deus todas as coisas que depois degeneraram, de modo que o mal aparente não é mais do que uma expiação ou uma predisposição para melhores dias? A filosofia indiana divide-se em 6 sistemas, que procedem 2 a 2, de maneira que onde um acaba, começa outro, em forma de desenvolvimento em série ou em continuação. Ou até mesmo de transformação. Por isso pode-se dizer que a imaginação melancólica dos índios caminhou por 3 vias à solução dos grandes problemas. A natureza é o ponto de partida de uma, o pensamento de outra, e o ato mais íntimo da inteligência, o de outra, e a revelação, a terceira. Aparece-nos depois a filosofia Sankhya, ou dos números, da qual passa por um autor Kapila, ou Kapila, contemporâneo de Enoque. Filosofia do mundo primitivo, assim chamada, porque os 24 principais de cada coisa aí são enumerados por ordem, pondo em primeiro lugar a natureza e no segundo lugar a razão universal. É provável que no princípio essas palavras só representavam o espírito e a alma, o Puroskotana ou Prakriti, de cuja união tudo consiste. Vimos Brahma declarar que o orgulho é a causa de todo mal. A abnegação de si próprio é, pois, uma obrigação para todos, tanto que nos diz respeito ao corpo, como no que tem relação com o espírito, e é uma virtude cardinal renunciar inteiramente à sua própria existência, considerar como um bem supremo a meditação, levada a ponto de substituir a instituição de Deus, a consciência íntima. O yogi é, pois, um solitário penitente que, absorto em místicas contemplações, fica por anos inteiros imóvel no mesmo lugar. No drama de Sakuntala, o rei dos Manta pergunta a um carreiro onde é a santa habitação daquele que procura, e este responde: vai além deste bosque sagrado, aonde os vires um devoto yogi, de cabelos crespos e eriçados sobre a cabeça, imóvel com os olhos fixos sobre o disco do sol. Observa-o bem. O seu corpo está semi-encrostado da argila que nele depõe as térmites. Uma pele de serpente lhe cinge os rins, plantas gordas e nodosas estão enlaçadas em seu pescoço e os seus ombros estão cobertos de ninhos de pássaros. Já os companheiros de Alexandre o Grande, nos tinham falado deles, representando-os, sustentando-se de raízes nos bosques, vestidos de cascas de árvores, com cabelos em desordem, uns vendendo relíquias e remédios milagrosos, outros lendo uma espécie de buenadisha, ou fazendo habilidades com serpentes. Havia alguns que estavam o dia inteiro estendidos sobre a terra, expostos sem se mexer a torrentes de chuva, aos raios de sol, às mordeduras de insetos venenosos. Tais são os que ainda hoje se encontram, atormentam-se ainda com estes penosos exercícios que Estrabão julgava fabulosos, dobrando para trás os dedos das mãos e os dos pés para diante, de modo que caminham sobre os peitos dos pés. Alguns desses faquires, com as pernas encruzadas à oriental, levantam os braços e ficam nesta posição durante anos a fio, deixando crescer
a barba e as unhas, secar as partes carnosas e enrugar os músculos, a ponto de se assemelhar a um tronco de árvore. Outros preparam para a bebida, ou fumam uma certa erva chamada pusti, cuja virtude é enfraquecer, emagrecer o corpo, renunciando desde então a todo alimento, embriagando-se continuamente com essa planta, sucumbe finalmente por uma morte que julgam preciosa aos olhos de Deus. Os índios atribuem aos yogis a faculdade de verem através do corpo, prodígio que até ousaram negar até que nos tenha sido dada uma explicação satisfatória dos fenômenos magnéticos. Até então, contentemo-nos em admirar as forças ocultas no organismo humano e na energia de uma vontade indomável que, concentrada num único ponto, nos isola da vida exterior e em parte da interior também e produz por lucidez extraordinária uma faculdade sobre-humana. Pois essa espécie de estado sobrenatural é o que inspirou o Bhagavad Gita, episódio do Mahabharata, grande epopeia nacional indiana, anterior talvez a 1000 anos de Jesus Cristo. Nesse livro, Deus faz guerra aos pandos exilados e Krishna, debaixo da figura de um escudeiro, protege o jovem Arjuna, ou Arjuna, como vem às vezes escrito. Arjuna, chegado a um campo de batalha, médio com uma vista, vê irmãos contra irmãos, parentes contra parentes, a ponto de se degolarem sobre os cadáveres de seus irmãos. Uma profunda tristeza e uma dor súbita se apoderam da sua alma, e diz ao Deus, seu protetor e seu guia: Krishna, vê ante mim os meus parentes armados, cheios de orgulho e prestes a matar-se. Gela-se-me o sangue, um frio mortal me percorre as veias, arrepiam-me os cabelos com horror. Ó Gandive, meu fiel arco, deixa-te cair da minha mão, já não tenho força para te sustentar. Vacilo, não posso adiantar-me nem recuar, e a minha alma, embriagada com a dor, parece querer abandonar-me. Deus dos louros cabelos, dize-me quando tivermos destruído todos os meus parentes, alcançarei eu a felicidade? De que me servirão a glória e o império quando aqueles para quem desejamos obtê-los e conservá-los estiverem mortos no combate? Filhos e pais, tios e sobrinhos, amigos e aliados. Não, ó celeste conquistador, nunca poderei vê-lo cair sobre o campo de batalha, ainda que pela sua morte eu devesse adquirir o triplo do mundo todo. E deveria eu assassiná-lo para possuir este miserável globo? Não, eu não o quero, ainda que eles se dispunham a degolar-me sem piedade. Krishna repreende-o para persuadir a combater. Expõe-lhe o sistema metafísico em 10 lições. A contemplação não tem necessidade de livros santos, só por ela chega-se a devoção. E de que serve um poço quando a água abunda por toda parte? Existe todo aquele que tem a virtude da alma, sabe entre os mortais, é o que vê o repouso no trabalho e o trabalho no repouso. As ações são muito inferiores à vida devota e à contemplação. O verdadeiro devoto não distingue da terra as boas das más ações. Aquele que crê adquire a ciência e com ela a tranquilidade suprema. O devoto procura Deus e o vê igualmente no boi, no elefante, no cão e no homem. O que é hoje homem foi ontem planta e matéria indiferente, voltará amanhã ao seu primeiro estado. O princípio é eterno. Que importam os acidentes? Tu, guerreiro, é destinado a combater. Combate, pois. Se resultar uma horrível mortandade, que importa isso? O sol do dia seguinte iluminará no mundo novas cenas, e o princípio eterno subsistirá. O merecimento de cada obra consiste em executá-la com uma perfeita indiferença sobre o resultado que ela terá, em executá-la impassível e imóvel, com os olhos fixos nos princípios absolutos, que só existe um realmente. Visto que falamos do Bhagavad Gita, não podemos deixá-lo sem fazer admirar a magnífica ideia que aí se dá da divindade em sua pureza moral. Aquele que cumpre o seu dever, sem vistas de interesse e tendo só por alvo a Brahma, está isento de todo pecado, semelhante à flor do lódon, que sai pura do seio das águas. Como é digno de estima aquele que se comporta igualmente com os amigos e aos inimigos, para o virtuoso e o pecador. Regozija-me, diz Krishna, a simples oferta de um coração humilde, que, adorando-me, me apresenta flores, frutos e águas. Eu sou igual para todos e nem o amor nem o ódio me dirigem. Porém eu estou naqueles que me adoram sinceramente e eles estão em mim. E se o pecador volta para mim lealmente,
Eu não faço distinção entre ele e o justo, e o reputo digno da terra, da eterna felicidade. Aqueles cujo espírito segue a minha invisível natureza devem sofrer custosas fadigas, porque é difícil aos mortais alcançar uma vereda invisível. Então Ariuna, vencido, exclama: Grande Deus, modera esse esplendor insuportável. Retoma uma forma mais suave, sobre a qual eu ouse chamar-te amigo. Eu era ignorante, perdoa-me como pai a seu filho, um amigo ao seu amigo, um amante àquela que adora. Outro sistema indiano, que parte do eu pensante, compõe-se na filosofia dialética de Gautama e da filosofia anatômica de Kanada, chamadas a primeira de Nyaya, ou raciocínio, e a segunda de Vaiseshika, ou da individualidade. Os Vedas prescrevem esse progresso no estudo: proposição, definição e investigação. Gautama, conformando-se com esta regra, desenvolve o da inteligência na individualidade e compõe um verdadeiro sistema de lógica, tratando primeiro da prova, depois passando aos objetos da prova e finalmente a organização da prova. Infinitos comentários deram a esta doutrina tanta extensão como entre os gregos a quem foi roubada a primazia da ciência indiana. Porém, a Nyaya não se limita à lógica, ela também é uma metafísica da ciência e tende a um idealismo, em consequência dessa eterna inclinação do índio, ou do hindu, de não ver no mundo sensível mais do que fenômenos e de confundir o eu com a divindade. A Vaiseshika, que se considera como seu suplemento, é uma filosofia física fundada sobre os átomos, não diversos na forma e idênticos em essência, como Epicuro, mas dotados de propriedades características. Kanada mostra o mais profundo dos gregos na observação da natureza. Ele descobre que a gravidade é a causa particular da queda dos corpos, e que o som é uma qualidade do ar residente nele e que se propaga por ondulação como a flor da náuclea, e que existem 7 cores primitivas, entre as quais conta o branco e o preto. Então aqui nós já estamos no início das chamadas escolas heterodoxas, que se apresentam lado a lado a esses estudos mais clássicos e sagrados. Eles também se desenvolvem paralelamente na Índia.